Eu nunca imaginei que um dia seria expulsa da festa do meu próprio filho, dentro da minha própria chácara. Mas naquela noite, enquanto eu via carros chegando, música alta estourando e estranhos tomando o lugar que construí com as minhas próprias mãos, algo dentro de mim virou. E o mais chocante, eles realmente acreditavam que eu ficaria calada, que aceitaria ser apagada da minha própria história. Só que ninguém ali fazia ideia do que eu tinha preparado, e muito menos de como aquela noite iria mudar tudo. Eu ainda lembro da sensação de abrir a janela naquela tarde e ver carros entrando como se a minha chácara fosse um parque público. Era estranho observar tudo de longe, como se eu fosse a intrusa no lugar que carregava meu suor, minhas memórias e toda a história da minha vida. A música começou antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo. As pessoas riam, tiravam fotos, subiam stories marcando o local como se fosse deles. E ali, bem no meio de tudo, estava a legenda que queimou como uma ferroada: nossa casa, nossa festa. A minha casa, a minha festa, a minha família. E eu, nem sequer convidada. A primeira coisa que senti foi um nó atravessado no peito, aquele misto de incredulidade e vergonha que a gente só entende quando percebe que foi colocada para escanteio dentro da própria vida. Eu tentava racionalizar, dizendo a mim mesma que talvez fosse um mal-entendido, que talvez Fernanda tivesse confundido alguma coisa. Mas bastou ver o sorriso dela, posando na piscina como se fosse a dona do lugar, para eu entender que mal-entendido ali não tinha nada. Aquilo era proposital, era calculado. E o silêncio de Juliano só deixava tudo mais claro. Eles achavam que eu não fazia mais parte da própria história. Enquanto eu observava de longe, pude ver o quanto Fernanda brilhava naquele cenário que nunca foi dela. Era como se ela estivesse apresentando a chácara para o mundo inteiro, falando como se conhecesse cada detalhe, cada canto, quando nem sequer sabe onde fica o registro do poço. Era uma invasão, não apenas do espaço físico, mas de algo muito mais profundo, da minha identidade. E quanto mais eu assistia, mais meu corpo reagia com uma mistura de indignação e uma calma estranha, daquelas que surgem só quando algo decisivo está prestes a acontecer. Eu poderia ter ido até lá, batido o pé, exigido respeito. Poderia ter feito um escândalo, ter parado tudo naquele exato momento. Mas não. Alguma coisa dentro de mim dizia que eu precisava observar primeiro, que eu precisava entender até onde eles estavam dispostos a ir. Então fiquei ali, quieta, olhando a festa crescer como erva daninha em solo fértil. O que não sabiam é que enquanto eles comemoravam, eu estava juntando cada pedacinho daquela humilhação. E cada fragmento se tornaria combustível para algo muito maior. Foi quando vi a publicação que me fez entender o verdadeiro tamanho da afronta. Uma foto do meu filho sorrindo, rodeado da família dela, sem nenhum vestígio da minha presença. A legenda dizia: "Quem importa está aqui." Eu reli aquelas palavras umas 5 vezes, tentando encontrar algum traço de consideração, algum sinal de que aquilo não era sobre mim. Mas era. Era exatamente sobre mim. Era sobre me apagar, sobre assumir o controle do que era meu, sobre me empurrar para fora da vida dele, um post de cada vez. E naquele instante, algo dentro de mim fez um clique que eu nunca mais conseguiria desfazer. Eu respirei fundo, fechei a janela e deixei a escuridão tomar conta do quarto. Não chorei. Não tive crise. Apenas senti um silêncio pesado se instalar dentro de mim. Um silêncio que parecia antigo, quase ancestral. E dentro desse silêncio, uma decisão começou a nascer. Eles queriam brincar com fogo? Então que fosse. Mas que estivessem preparados para lidar com o incêndio que viria. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu entendi que ninguém iria me defender. Ninguém iria me proteger. A única pessoa que ainda lutaria por mim era eu mesma. Quando o relógio marcou 22h40, eu já estava na posição. Escondida atrás do galpão onde guardo as ferramentas, conseguia ouvir a música vibrando nas paredes, as gargalhadas ecoando pela chácara e o som irritante de copos sendo brindados como se comemorassem minha ausência. Eu observei tudo pelo visor do celular, conectado às câmeras que instalei meses antes. Cada movimentação, cada sorriso debochado,
cada invasão ao meu espaço, tudo estava registrado. E ali, com o controle remoto do gerador na mão, percebi que minha paciência tinha prazo de validade. E ele estava acabando. Eu não queria vingança. Pelo menos, não no começo. Mas havia um limite, e eles tinham atravessado todos. Transformaram minha chácara em palco de humilhação pública, e ainda esperavam que eu assistisse calada. Então, às 22h58, enquanto Fernanda anunciava mais um brinde, eu inspirei fundo. Minhas mãos estavam frias, mas minha mente estava mais firme do que nunca. O plano estava pronto. Simples, discreto, preciso. Bastava apertar um único botão para que a festa deles desabasse como um castelo de cartas. Às 23 em ponto, pressionei. Foi quase poético ver a escuridão engolindo tudo de uma só vez. A música parou num corte seco. As risadas viraram gritos curtos, confusos, quase histéricos. No vídeo, pude ver celulares caindo no chão, pessoas tropeçando, 1000 vozes misturadas em puro pânico. E enquanto a chácara inteira mergulhava num breu completo, eu fiquei ali, observando tudo da minha sombra, a mesma sombra em que tentaram me colocar. Mas agora, era eu quem controlava o escuro. O segundo ato começou quando conectei o microfone que eu tinha deixado escondido na caixa de ferramentas. A voz que saiu dele não parecia minha. Era grave, arrastada, quase sobrenatural, como se viesse do fundo da terra. Ajustei o tom para que ecoasse pelos alto-falantes espalhados nos cantos do jardim. E quando falei, pude ver, pelas câmeras, a reação imediata. Pessoas se encolhendo, algumas chorando, outras tentando correr no escuro. A voz dizia: "A casa não pertence a vocês." E o silêncio que veio em seguida foi mais assustador que os gritos. Apesar do caos, eu me mantive fria. Não era raiva que me guiava naquele momento, era clareza. Eles precisavam sentir, por um único instante, o que eu vinha sentindo há meses. A sensação de ser arrancada do próprio espaço, de ser diminuída, de ser tratada como invisível. E por mais duro que pareça, a verdade é que às vezes o choque é a única forma de acordar quem insiste em fechar os olhos. A escuridão ali não era vingança, era mensagem, era aviso, era limite. Quando finalmente desliguei o microfone, a festa já não era mais festa. Era apenas um monte de gente aterrorizada tentando entender o que tinha acontecido. Deixei os últimos segundos correrem, apenas observando. Depois, religuei lentamente algumas luzes externas, só o suficiente para iluminar minha silhueta. E enquanto a claridade voltava, eu senti uma paz estranha se espalhar pelo meu peito. Pela primeira vez naquela noite, eu não estava reagindo. Eu estava comandando. E isso era só o começo. Quando a escuridão tomou a festa e os gritos se espalharam pela noite, algo em mim foi puxado para muito antes daquele caos. Era impossível olhar para aquela chácara, tomada por gente que nem sabia a história do chão que pisava, sem lembrar do começo de tudo. Às vezes, quando a vida tenta arrancar algo da gente, a memória vem como um escudo, nos lembrando por que aquilo importa tanto. E naquele momento, entre o silêncio e a adrenalina, eu me vi voltando 30 anos no tempo, para o dia em que Valdir e eu pisamos aqui pela primeira vez. Aquele pedaço de terra era só capim alto e algumas árvores tortas, mas para nós era promessa. Eu ainda vejo o brilho nos olhos dele quando me perguntou se eu conseguia imaginar uma casa ali. Eu respondi que sim, mesmo sem conseguir enxergar nada além de poeira e possibilidades. E foi assim que começamos. 2 sonhadores com mais força de vontade do que dinheiro. Passamos noites inteiras planejando tudo, desde a cozinha até o galinheiro. Era o nosso projeto de vida, a nossa raiz sendo firmada no mundo. Lembro do primeiro muro levantado, torto e fraco, que desabou com a primeira chuva forte. Em vez de reclamar, Valdir riu, me deu um beijo na testa e disse: "A gente tenta de novo, Vera, até ficar do nosso jeito." E foi assim por anos. Tentativa, erro, sonho, suor.
A cada final de semana, enquanto muitos descansavam, nós estávamos aqui cavando, cimentando, plantando. A chácara foi crescendo como um filho. Do zero, com paciência, cuidado e uma dose enorme de sacrifício. E não foi só trabalho físico. A vida também colocou provas no caminho. Perdemos dinheiro 2 vezes em reformas mal feitas. Enfrentamos enchente, doença, as contas apertando e a dúvida batendo na porta. Mas sempre que parecia que tudo ia desabar, Valdir segurava minha mão e dizia que o importante não era o que a gente tinha, e sim o que construíamos juntos. Foi aqui, nesse mesmo solo onde agora havia gente berrando de medo, que ele me ensinou que o lar não é o prédio, é a história. Quando Valdir adoeceu, a chácara virou refúgio e hospital ao mesmo tempo. Eu cuidava dele na varanda, olhando o pôr do sol batendo nas árvores que nós mesmos plantamos. E mesmo debilitado, ele dizia que aquele lugar ainda ia cuidar de mim depois que ele partisse. Lembro dele pedindo para eu nunca entregar a chácara para mãos que não soubessem respeitar sua memória. Naquele dia, jurei silenciosamente que protegeria tudo que construímos, nem que fosse sozinha. Por isso doeu tanto ver outras pessoas tomando aquele espaço como se fosse cenário de festa barata. Eles estavam rindo em cima do que eu e Valdir erguemos com tanto esforço. E enquanto assistia à bagunça filtrada pelas câmeras, percebi que aquela luta não era só por mim. Era por ele também, por tudo que vivemos, perdemos e comemoramos ali. A chácara não era apenas um pedaço de terra. Era a prova viva de que um amor verdadeiro pode sobreviver à morte. E ninguém, absolutamente ninguém, tinha o direito de profanar isso. Eu conheci Fernanda numa tarde de domingo, dessas em que a gente ainda acredita que o futuro pode surpreender para o lado bom. Juliano chegou com ela sem avisar, dizendo que queria me apresentar a alguém muito especial. Quando ela desceu do carro, veio sorrindo demais, elogiando tudo antes mesmo de prestar atenção nos detalhes. Que lugar lindo, Vera! Nossa, imagina isso modernizado, cheio de luzes e vidro. Eu sorri por educação, mas aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Nem tinha pisado direito e já falava como se estivesse planejando mudanças. Desde o primeiro café que tomamos juntas, percebi que ela observava tudo com um brilho diferente no olhar. Não era admiração, era cálculo. Ela tocava nos móveis, comentava sobre as paredes, perguntava quanto Valdir e eu tínhamos pago pelas estruturas. A cada pergunta, eu sentia como se ela estivesse medindo a chácara, tentando descobrir até onde ia o valor daquele lugar. Parecia que queria colocar preço em tudo. No galpão, na varanda, na área verde. Mas o que me incomodou mesmo foi o jeito que ela falava como se já fizesse parte de tudo aquilo. Com o passar dos meses, a presença dela começou a vir sempre acompanhada de pequenas críticas mascaradas de bom gosto. Essa madeira tá muito antiga, dona Vera. Isso aqui dava uma mesa maravilhosa se restaurasse. Ou então, a piscina era linda, mas tá com cara de anos 90, né? No começo, eu deixava passar. Achava que era só o jeito dela. Mas logo percebi que não era opinião, era resistência. Ela queria mudar tudo, reconfigurar tudo, transformar o que era minha história em um cenário que ela pudesse chamar de seu. E então veio a segunda fase da atuação dela. A aproximação estratégica. Começou a aparecer com presentes, oferecendo ajuda em detalhes que eu nunca pedi, querendo participar de decisões íntimas da casa. Posso reorganizar a despensa para você? Deixa que eu redecoro o quarto de hóspedes. Você já pensou em trocar essa cerâmica? Tudo com aquele sorriso educado, mas vazio, que nunca chegava nos olhos. Era um esforço claro de ocupar espaço. Não só o físico, mas o emocional. Como se aos poucos estivesse tentando substituir minha presença pela dela. O que mais me chamou a atenção foi como ela começou a falar da chácara com naturalidade, como se já fosse parte da herança dela. Às vezes, no meio de uma conversa, soltava frases como: "Quando vocês deixarem tudo isso para nós", ou "O plano é modernizar a casa quando for nossa vez". Nossa vez. Eu nunca tinha ouvido ninguém tomar posse de algo que não lhe pertencia com tanta naturalidade.
Era como se ela estivesse organizando mentalmente um futuro no qual eu simplesmente não existia mais. E enquanto isso tudo acontecia, Juliano parecia cada vez mais envolvido na atmosfera que ela criava. Ele ria das sugestões dela, concordava com as críticas, e aos poucos fui percebendo que minha opinião já não tinha o mesmo peso. Fernanda não chegou na minha vida como uma nora. Chegou como um plano bem articulado, envolto em sorrisos e delicadezas ensaiadas. E ali, já no início, eu deveria ter entendido que a ameaça não vinha do que ela dizia. Vinha do que ela queria, e do quanto ela estava disposta a fazer para conseguir. A mudança em Juliano não aconteceu de uma vez. Foi silenciosa, gradual, quase imperceptível, como infiltração que começa atrás da parede até o dia em que o reboco simplesmente cai. No começo, era só um comentário atravessado, uma defesa exagerada de Fernanda, uma impaciência que eu nunca tinha visto nele. Eu tentava entender, tentava justificar, dizendo a mim mesma que era só uma fase. Mas a verdade é que, enquanto eu buscava explicações, Fernanda já trabalhava no silêncio para distorcer nossa relação. Percebi que algo realmente estava errado quando Juliano começou a repetir frases que não eram dele. Mãe, você é muito apegada a essa casa. A gente só quer ajudar. Você precisa confiar mais. Não eram palavras, eram scripts. E de alguma forma, Fernanda encontrava sempre uma forma de surgir como a voz da razão, aquela que sabia o que era melhor para todos. A cada conversa, eu sentia como se minha opinião estivesse sendo empurrada para o canto, substituída por um discurso que não me pertencia. As conversas começaram a ganhar um tom estranho, como se eu estivesse sendo testada. De repente, falavam sobre usufruto, sobre como seria mais lógico colocar o meu nome e o deles na escritura, para agilizar as coisas no futuro. Fernanda falava como se estivesse pedindo uma xícara emprestada, mas as intenções por trás eram tão óbvias quanto uma parede de vidro. E o mais assustador era ver Juliano concordar com tudo, como se aquela fosse uma necessidade natural, quase urgente. Depois vieram as sugestões de aluguel. Mãe, a chácara tá grande demais para você. Por que não deixamos alguém administrar? A gente cuida de tudo. Você não precisa se preocupar. Eu observava aquele teatro como quem vê um filho repetir a fala de alguém nos bastidores. Fernanda falava, Juliano assinava embaixo. E eu? Eu começava a sentir que, dentro da vida dele, eu estava virando uma visitante. Não demorou para perceber que aquilo não era preocupação disfarçada. Era estratégia. Era uma tentativa de assumir controle pelas beiradas. A pior parte foi quando Juliano começou a duvidar da minha capacidade de decidir sobre minhas próprias coisas. Pequenas situações que antes ele resolveria comigo, agora viravam discussões. Ele levantava a voz, questionava minhas escolhas, insinuava que eu estava sendo difícil ou teimosa. Eu ficava ali, tentando entender onde o meu filho tinha ido parar. Aquele menino sensível, protetor, que prometeu cuidar de mim depois que Valdir se foi, agora parecia alguém que eu mal reconhecia. E foi nesse período que percebi uma verdade dura, mas necessária. Fernanda não estava apenas influenciando Juliano. Ela estava redesenhando a relação dele comigo, moldando cada pensamento, cada opinião, cada gesto. Não era só manipulação, era afastamento calculado. E enquanto tudo isso acontecia, eu guardava cada palavra, cada olhar, cada mudança. Porque algo dentro de mim dizia que aquilo ainda era só o começo, e que a tempestade maior ainda estava vindo. Eu nunca fui de mexer nas coisas dos outros, mas naquele dia, quando peguei o celular de Juliano sem querer na mesa da varanda, uma notificação chamou minha atenção de um jeito que eu não consegui ignorar. O nome do grupo piscava na tela como um soco no estômago. Família Lovato. Planejamento. Família Lovato, sendo que eu sempre fui a única Lovato verdadeira ali. Meu dedo tremeu antes de clicar, como se meu corpo já soubesse que eu estava prestes a ver algo que partiria o pouco que ainda restava intacto dentro de mim. A primeira mensagem que li parecia uma brincadeira de mau gosto. A Vera não pode ficar sabendo de nada até decidirmos. Eu reli aquela frase umas 3 vezes, achando que estava interpretando errado.
Mas conforme fui descendo a tela, o significado se revelou de forma cruel, sem espaço para dúvidas. Eles falavam de mim como se eu fosse um problema, um obstáculo, uma peça velha que precisava ser retirada do caminho. A sensação era de estar espionando a minha própria expulsão, e eles falavam sobre isso com uma naturalidade assustadora. As mensagens seguintes eram ainda mais chocantes. Fernanda mandava áudios dizendo que eu estava confusa, que já não sabia administrar a chácara, que era melhor assumirem logo, antes que eu fizesse alguma má. E o pior, Juliano concordava. Ele escrevia coisas como: gente, ela anda meio estranha mesmo. Estranha? Eu? A mulher que dedicou a vida inteira à família? A que trabalhou de sol a sol para garantir que nada faltasse? É incrível como, quando alguém quer tirar você do próprio lugar, começa primeiro tentando tirar sua sanidade. Em um dos trechos mais dolorosos, Fernanda sugeria pedir a opinião de um advogado sobre declaração de incapacidade. Eles planejavam, em grupo, tirar meu direito de decidir sobre tudo que construí. E ainda se organizavam para me afastar da administração da chácara. Eu senti o chão abrir sob meus pés. Era diferente de mágoa. Era traição. Uma traição tão profunda que parecia arder na pele. E eu ali, parada, segurando o celular do meu próprio filho, lendo a conspiração que estavam formando contra mim. O que me deixou mais chocada não foi só o conteúdo, mas o tom. Eles falavam rindo, usando emojis, fazendo piadas às minhas custas. Se a gente modernizar, ela nem vai notar. Quem sabe se colocarmos o nome dela na festa, ela até deixa. A falta de respeito era tão gritante que eu precisei sentar para conseguir respirar. E pela primeira vez em muito tempo, algo dentro de mim desligou. Uma parte emocional que ainda tentava acreditar que Juliano estava sendo apenas influenciado. Ali não. Ali ele estava participando. Fechei o grupo, devolvi o celular ao lugar e fiquei olhando para o vazio por longos minutos. Aquele dia marcou um ponto sem retorno. Não era mais sobre atitudes isoladas, sobre comentários atravessados ou decisões questionáveis. Era um plano. Uma estratégia inteira construída pelas minhas costas, com minha nora no comando e meu filho como cúmplice. E enquanto eu processava tudo aquilo, uma certeza começou a tomar forma dentro de mim. Se eles estavam planejando contra mim, eu começaria a planejar também. Depois que descobri o grupo secreto, comecei a prestar atenção em detalhes que antes me pareciam apenas descuidos. Um dia, percebi que a chave reserva da chácara, aquela que eu guardava dentro da gaveta trancada do escritório, simplesmente tinha desaparecido. No começo, achei que tinha deixado em algum canto, que talvez estivesse ficando distraída. Mas quando procurei a gaveta inteira e encontrei o cadeado forçado por dentro, senti um arrepio subindo pela espinha. Aquilo não era esquecimento. Aquilo era invasão, planejada. O mais revoltante é que eles não tiveram nem o cuidado de disfarçar. Poucos dias depois, quando cheguei da cidade, encontrei a porta dos fundos fechada, mas a janela da cozinha estava com o fecho torto, como se tivesse sido empurrada com força. Não precisei de mais de 3 segundos para entender o que estava acontecendo. Eles já estavam entrando e saindo da minha casa sem permissão. A minha casa. O meu espaço. O lugar que Valdir e eu construímos com as próprias mãos agora virava passarela para invasões silenciosas feitas por quem deveria me respeitar. E o pior de tudo é que começaram a mexer nas minhas coisas. A toalha que deixei dobrada na mesa apareceu aberta no balcão. Objetos que sempre ficaram no mesmo lugar estavam deslocados alguns centímetros. A sensação era horrível, como se mãos estranhas passassem pelos meus armários, pela minha vida, pelo meu passado. A cada detalhe fora do lugar, meu coração batia mais pesado. Eu me sentia violada, não no corpo, mas no território sagrado onde guardo minhas memórias. Foi numa dessas invasões que percebi o plano mais ousado deles. Encontrei um catálogo aberto em cima da minha cama com anotações sobre projetos de eventos, iluminação profissional e estruturas de festa. Ao lado, uma folha escrita à mão com cálculos de preço e o nome Chácara Lovato, Espaço de Eventos.
Eles não estavam apenas tomando meu espaço aos poucos. Eles estavam desenhando o futuro da minha propriedade como se já fosse deles. Era criminoso, absurdo, e ainda assim estavam agindo com a segurança de quem acha que nunca será confrontado. Para completar, um dia ouvi risadas na área externa quando eu estava voltando da cidade. Me escondi atrás do bambuzal e consegui ver Fernanda e Juliano caminhando pelo terreno com um homem que eu nunca tinha visto. Ele mostrava plantas, apontava locais e tirava fotos como se estivesse avaliando o espaço. Foi ali que entendi. Eles estavam orçando uma reforma gigantesca, sem minha autorização, sem minha presença, sem meu consentimento. Eles tinham ultrapassado qualquer limite. Voltei para dentro da casa com a respiração pesada, mas pela primeira vez sem o peso da fragilidade. Aquilo tudo me machucava, é verdade, mas também me despertava. A cada invasão, a cada tentativa de tomar o que era meu, eu me fortalecia. E ali, enquanto me encostava na parede da sala para tentar processar a situação, uma certeza se formou com mais força do que nunca. Se eles queriam jogar sujo, eu saberia jogar mais limpo, mais estratégico e muito mais eficiente. Era hora de virar o jogo. Depois de confirmar que estavam entrando na minha casa como se fosse um playground particular, percebi que não adiantava mais apenas observar. Eu precisava agir, e agir com precisão. A primeira coisa que fiz foi trocar todas as fechaduras, inclusive as internas. Chamei um chaveiro de confiança, expliquei apenas o necessário e pedi silêncio absoluto. No mesmo dia, instalei uma tranca reforçada na porta do escritório, onde guardo documentos importantes. Se eles queriam brincar de estrategistas, estavam prestes a descobrir que eu também sabia jogar. Mas não parei por aí. Comprei câmeras discretas, daquelas bem pequenas, quase invisíveis. Instalei atrás de prateleiras, dentro de luminárias, entre plantas. Posicionei algumas no corredor, outras na área externa e até uma no galpão, onde percebi que eles já tinham entrado antes. Eu precisava de provas, precisava de registros que não deixassem margem para desculpas. E, sinceramente, também queria ver as reações deles quando descobrissem que a velha confusa, como Fernanda me chamou no grupo, tinha monitorado tudo com mais eficiência que muito profissional. Depois, fui atrás de alguém que realmente entendia do assunto. Um advogado especializado em direito imobiliário e familiar. Ele ouviu tudo em silêncio, anotando cada detalhe, cada invasão, cada evidência. E quando terminei, ele suspirou e disse: Vera, o que estão fazendo com você não é só imoral. É crime. Foi a primeira vez, em meses, que senti validação. Que alguém enxergou o absurdo da situação sem minimizar, sem justificar, sem fingir que era exagero. Saí do escritório dele com um plano jurídico traçado e uma lista de passos que eu precisava seguir com cuidado. O próximo movimento foi registrar um boletim de ocorrência. Quando contei à delegada sobre as invasões, sobre a chave roubada, sobre a tentativa de usurpar minha propriedade, ela levou tudo a sério. Anexei vídeos, prints e fotos. Cada fragmento daquela história começou a virar prova concreta. E ali, diante da autoridade, senti a força de recuperar meu próprio espaço. Eu não estava mais reagindo emocionalmente. Eu estava documentando, preparando o terreno para expor tudo, sem que ninguém pudesse negar. Enquanto isso, em casa, eu observei algo revelador. Fernanda e Juliano começaram a estranhar o fato de não conseguirem mais entrar. Vi pelas câmeras a expressão confusa deles, tentando girar a maçaneta, empurrando a porta como se a casa estivesse traindo-os. Eles não sabiam, mas aquele pequeno gesto era o início do meu contra-ataque. Cada tentativa frustrada deles de entrar sem permissão era mais uma prova que eu guardava para usar no momento certo. E foi aí que uma força silenciosa tomou conta de mim. Eu deixei de ser a mãe acuada, a sogra tolerante, a mulher que ainda queria acreditar no melhor. Ali, eu me transformei. Entendi que proteger o que Valdir e eu construímos não era egoísmo, era dever. E enquanto organizava documentos, configurava dispositivos e alinhava estratégias, uma coisa ficou muito clara dentro de mim.
Eles tinham começado essa guerra achando que eu seria fraca, mas iriam descobrir, da pior forma possível, que subestimaram a pessoa errada. O golpe final veio no dia do aniversário do meu próprio filho. Eu acordei cedo, preparei o bolo que sempre fiz para ele desde pequeno, chocolate com cobertura morna, aquele que ele dizia que tinha gosto de casa. Coloquei o bolo sobre a bancada, decorei com cuidado e fiquei esperando a mensagem que nunca veio. Quando o sol começou a descer, decidi olhar as câmeras. E ali, em poucos segundos, meu coração afundou. A chácara estava cheia de carros, cheia de gente, cheia de música. E eu? Eu não tinha sido convidada para a festa do meu próprio filho. Pelas imagens, dava para ver claramente quem tinha organizado tudo. Fernanda estava no centro, distribuindo tarefas, mandando nos detalhes, fazendo stories com aquele sorriso cínico que sempre entregou mais do que ela dizia. A parte que mais doeu foi ver Juliano entrando com um bolo diferente, comprado, segurando como se fosse a maior demonstração de carinho. Ele passou exatamente pelo lugar onde sempre coloquei o meu bolo todos os anos. Mas naquele dia, o meu estava esquecido na cozinha, e eu estava esquecida junto com ele. As legendas dos posts eram piores que qualquer tapa na cara. Nossa casa, nossa festa, nossa família. Com quem realmente importa? Uma sequência de frases como punhais, uma tentativa clara de me excluir não só fisicamente, mas emocionalmente. Era como se estivessem reescrevendo a narrativa da vida dele, apagando minha existência como se eu fosse um detalhe inconveniente. E ver meu filho repostar aquilo com um sorriso me fez sentir algo que eu nunca pensei que sentiria. Um luto silencioso por alguém que ainda estava vivo. Fiquei olhando aquelas imagens com o bolo intacto diante de mim, sentada sozinha na cozinha. O cheiro doce, que sempre me trouxe conforto, naquele dia se misturou ao gosto amargo da traição. Eu poderia ter ido até lá, batido na porta, exigido explicações. Mas não. Eu queria ver até onde eles iriam. E eles foram longe, muito além do aceitável. No vídeo da varanda, Fernanda aparece abraçando Juliano e dizendo: "Agora sim essa casa tem dona." Aquilo não era apenas provocação. Era declaração de guerra. A cada minuto, a festa ficava mais alta, mais iluminada, mais descaradamente invasiva. Vi crianças correndo pelo jardim que Valdir plantou com tanto carinho. Pessoas bebendo na varanda onde ele e eu passamos noites inteiras conversando sobre a vida, e desconhecidos entrando nos cômodos como se fossem turistas, explorando uma atração. Eu assistia tudo com uma calma perigosa, aquela calma que só aparece quando a dor vira algo mais afiado, foco. Eles achavam que estavam me humilhando, mas estavam apenas assinando a sentença do que viria depois. Foi naquele momento, sentada com o bolo que nunca seria entregue, que eu decidi. Não haveria mais avisos, mais conversas, mais tentativas de diálogo. A partir dali, tudo seria registrado, calculado e devolvido com precisão cirúrgica. A festa do meu filho, organizada às minhas costas e dentro da minha chácara, não foi apenas uma afronta. Foi a confirmação do que eu já sabia. Eles só entendem limites quando encostam neles. E aquela noite seria o início do limite deles. Depois daquela festa onde fui apagada como se nunca tivesse existido, entendi que não bastava proteger a chácara. Eu precisava recuperar o controle dela. E para isso, não dava para improvisar. Passei noites estudando as câmeras, analisando horários, avaliando cada brecha que eles usavam para entrar. Foi um trabalho silencioso, meticuloso e até estranho de admitir. Mas naquele período eu me senti mais lúcida do que em muitos anos. Eu não era uma vítima. Eu era alguém se preparando para retomar o que sempre foi seu. O plano começou pelo gerador. Eu sabia que aquele era o coração das festas que Fernanda insistia em fazer às minhas costas. Comprei um módulo remoto completo, o tipo de sistema que permite ligar e desligar energia com um clique. A instalação foi escondida, discreta, feita por um técnico que nem fazia ideia da proporção do que estava montando. Agora, eu tinha o poder de mergulhar a propriedade inteira no escuro sempre que precisasse. E eles nunca desconfiariam da origem. Depois veio a parte mais ousada: o sistema de som.
Enquanto Fernanda e Juliano achavam que estavam controlando tudo, eu estava preparando minha própria revelação. Instalei microfones e caixas de som em pontos estratégicos, principalmente onde sabia que eles gostavam de concentrar as festas. Alguns embutidos no jardim, outros camuflados na varanda, todos conectados a um pequeno transmissor escondido no meu quarto. A ideia não era assustar por crueldade. Era fazer eles sentirem, por um único segundo, o peso do desrespeito que me obrigaram a carregar por meses. Eu também preparei a mensagem. Gravei minha voz com um modulador, deixando-a grave, ecoada, quase fantasmagórica. Foram horas ajustando o tom até que soasse como algo impossível de ignorar. Eu queria que, quando a festa estivesse no auge, cada pessoa ali parasse, olhasse ao redor e entendesse que não estavam em um lugar abandonado, mas na casa de alguém que eles tinham ousado invadir, e que aquela alguém estava ali, assistindo tudo. Em paralelo, reuni provas, organizei dossiês, alinhei tudo com meu advogado. Eu não queria apenas assustar. Eu queria que cada passo deles fosse registrado, datado, confirmado. Assim, quando Fernanda tentasse fazer mais alguma manobra, eu já teria tudo pronto para apresentar à polícia, à justiça, a quem fosse preciso. Eles brincaram de modernizar uma vida que não era deles. Eu estava prestes a modernizar meu direito de resposta com a mesma intensidade. Quando finalizei o plano, sentei no sofá e respirei fundo. Não havia mais medo, nem hesitação, nem aquela dor antiga que me prendia. O que eu sentia agora era determinação. Eles acharam que tinham me derrubado quando me apagaram da festa. Mal sabiam que aquele momento só acendeu a faísca que eu precisava para me levantar. E dentro daquele silêncio carregado, percebi uma coisa. O problema nunca foi eles me subestimarem. O problema era eu ter ficado quieta por tempo demais. Isso ia mudar, e começaria naquela noite. Na noite seguinte, eu sabia que eles fariam mais uma festa. As câmeras mostravam movimentação desde o início da tarde. Mesas sendo montadas, caixas chegando, gente entrando e saindo como se estivessem em um clube de verão. Vi Fernanda circulando com um clipboard, apontando onde queria luzes, onde queria música, onde queria a vibe moderna que sempre repetia. Eles não imaginavam que tudo aquilo seria usado contra eles. E quando o relógio marcou 22h50, meu coração já batia no ritmo certo. Firme, calculado, preparado. Eu fiquei do lado de dentro da casa, sentada em silêncio, segurando o controle do gerador entre os dedos. Lá fora, a música era tão alta que tremia as vidraças. Eu assistia às imagens em tempo real, vendo pessoas brindarem, dançarem, posarem para fotos como se fossem donos de tudo aquilo. A arrogância estampada no rosto de Fernanda era quase caricata. Ela apontava para a piscina, para o jardim, para a varanda, como se estivesse apresentando o projeto que teria no futuro. Mas o futuro dela estava prestes a desabar. Às 23h em ponto, meus dedos pressionaram o botão. Num segundo, tudo mergulhou em um breu absoluto. A música parou. As luzes desapareceram e o ar pareceu congelar. A tela das câmeras captou o momento exato em que cada pessoa percebeu que não estava mais numa festa. Estava num vazio. Um relâmpago silencioso de pânico explodiu. Gritos abafados, correria, copos caindo no chão. Era como se alguém tivesse arrancado a alma do ambiente, deixando só sombras e medo. Foi então que liguei o microfone. A voz que saiu dos alto-falantes não parecia humana. Grave, arrastada, carregada de ecos que atravessavam o jardim como um aviso vindo de outro plano. Vocês não pertencem a esta casa. A frase ecoou e fez pessoas se ajoelharem, outras correrem para cantos, algumas se abraçarem. Era como assistir ao próprio caos tomar forma, mas sem um pingo de culpa. Eu não queria ferir ninguém. Queria que entendessem, de uma vez por todas, que aquilo não era brincadeira. Ali não era um salão de festas. Ali era minha história, minha vida, meu lar. A voz continuou, alternando entre sussurros e estalos eletrônicos. Saiam, agora. A cada repetição, mais gente tremia. Alguém derrubou uma mesa. Outra pessoa gritava que tinha algo na mata,
A histeria tomou conta. Tudo registrado pelas câmeras, cada movimento, cada reação. Eu observei de longe, com uma calma quase sobrenatural, porque aquele apagão não era vingança. Era limite. Finalmente, um limite traçado com a força que eles sempre ignoraram. Quando o caos parecia atingir o pico, apertei o segundo botão. As luzes externas voltaram lentamente, iluminando a varanda. E ali, de pé, imóvel, completamente visível, estava eu. Não precisei dizer uma palavra. O silêncio que caiu foi mais forte que qualquer discurso. As pessoas me olharam como se estivessem diante do próprio juízo final. E naquele instante, eu entendi. Meu plano tinha funcionado. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha recuperado o controle. E eles sabiam disso. Quando as luzes externas acenderam de vez e todos ficaram paralisados olhando para mim, o silêncio foi tão profundo que deu para ouvir os grilos da mata. Mas esse silêncio não durou muito. Em menos de 3 minutos, as sirenes começaram a se aproximar, cortando a noite como lâminas azuis e vermelhas. Eu já sabia que viriam. Afinal, fui eu mesma quem ligou antes da festa começar, avisando que havia invasores na propriedade e que eu temia por minha segurança. O que eles pensavam ser drama de sogra agora se tornava caso policial. Quando a viatura entrou na Alameda, algumas pessoas tentaram explicar nervosamente que era apenas uma festa em família. Outras correram para dentro como se a polícia fosse uma ameaça e não uma confirmação do que estava acontecendo ali. Fernanda, no entanto, congelou. Era nítido. Ela não esperava que eu tivesse tomado providências reais. Eu a via regalar os olhos, olhando para Juliano como quem perde o chão. E, honestamente, não senti pena. Só senti justiça chegando. Os policiais desceram da viatura com a postura séria, lanternas nas mãos, exigindo explicações. "A senhora é a proprietária?" O sargento perguntou. Eu entreguei meus documentos, a escritura da chácara e o BO registrado dias antes. "Sou sim, e essas pessoas estão aqui sem minha autorização." A expressão do sargento mudou imediatamente. Ele pediu que todos se afastassem, que desligassem o som e que aguardassem ordem. A autoridade dele impôs uma ordem que, até então, ninguém ali tinha respeitado. Enquanto isso, Fernanda tentou assumir o controle, como sempre fazia. "Isso é um mal-entendido, seu policial. A casa é praticamente nossa. A Vera deixa a gente usar quase sempre." A palavra nossa caiu pesada. O sargento olhou para ela, depois para mim, depois para o documento na mão dele. "A senhora Fernanda tem alguma comprovação disso?" Ela gaguejou, tentou explicar, tentou inventar, tentou sorrir. Nada funcionou. A verdade estava no papel e nas câmeras. Ele pediu para que ela se afastasse e esperasse. Foi a primeira vez que a vi perder o controle real. Mostrei aos policiais alguns trechos do vídeo, a chave sendo usada sem autorização, eles entrando pela janela, mexendo nos meus pertences, organizando festas sem minha permissão. Os policiais assistiram em silêncio, trocando olhares entre si. "Isso é invasão de domicílio", foi a frase que selou tudo. Alguns convidados começaram a sair às pressas, outros tentaram se explicar, mas a polícia só queria uma coisa: liberar a propriedade da invasão. O sargento ordenou que todos se retirassem imediatamente. E, aos poucos, a multidão que antes ria, dançava e celebrava, escoou como água suja indo embora pelo ralo. O auge foi quando Fernanda perdeu o controle. Ela começou a gritar, dizendo que eu estava arruinando tudo, que a festa era para Juliano, que eu estava fazendo drama de velha. O policial pediu para ela manter a calma. Ela não conseguiu. A máscara finalmente caiu. Foi ali, diante de todos, que ela se mostrou sem filtros, irritada, agressiva, incoerente. E cada palavra dela só reforçava aquilo que eu vinha dizendo há meses. No fim, restou apenas o silêncio da noite, a polícia junto a mim e Fernanda sendo retirada da área externa, completamente derrotada. Quando a polícia finalmente dispersou os últimos convidados, a chácara ficou estranhamente silenciosa. Parecia até maior, vazia,
como se respirasse aliviada depois de meses sendo sufocada por gente que não tinha respeito algum. Foi nesse silêncio que Juliano me viu de verdade pela primeira vez em muito tempo. Ele estava parado perto da varanda, com os ombros caídos, os olhos vermelhos e a expressão de quem não sabia mais distinguir o certo do absurdo. E pela primeira vez, eu não precisei dizer uma palavra. A vida estava dizendo por mim. Ele veio devagar, como se tivesse medo da própria sombra. Mãe, o que foi que eu fiz? A voz dele quebrou no meio e eu senti um aperto que não era pena. Era luto. O luto por um filho que tinha se perdido dentro da influência de alguém que nunca quis o bem dele. Ele passou a mão no rosto várias vezes, tremendo, olhando para a bagunça deixada pela festa, como se estivesse enxergando tudo pela primeira vez. Era como ver alguém despertar de um transe. E, de certa forma, era exatamente isso. Juliano tentou explicar. Gaguejou sobre não querer me magoar, sobre acreditar que Fernanda só queria organizar as coisas, sobre nunca imaginar que ela estava manipulando tudo daquela maneira. Mas enquanto ele falava, eu percebia que não era só ingenuidade. Era covardia emocional também. Ele tinha deixado alguém colocar palavras na boca dele, sentimentos na cabeça dele, decisões na vida dele. E agora, diante da sombra do caos que permitiu, tudo desabava. Foi quando ele confessou algo que me atingiu como uma pancada. Mãe, eu achei que você estava ficando diferente. A Fernanda dizia que você estava confusa, exagerada, sensível demais. Eu acreditei. Aquela frase me cortou mais fundo do que qualquer grito. Não porque fosse mentira, mas porque era exatamente o que ela queria. Ele admitiu ainda que Fernanda dizia que eu prendia a evolução dele, que a casa precisava de gente moderna, que um dia seria deles de qualquer jeito. O que ela fez não foi só manipular, foi distorcer a percepção dele sobre mim. A verdade apareceu ali. Fernanda não queria só a chácara. Ela queria controle. Controle sobre ele, sobre a narrativa, sobre o futuro. E quando viu que eu era um obstáculo, tentou me ridicularizar, me enfraquecer, me apagar. Ao ouvir isso da boca de Juliano, percebi algo duro. Ele não tinha apenas se perdido. Ele tinha sido moldado, aos poucos, com elogios, críticas veladas e conversas sussurradas. Era como se ela tivesse construído uma versão minha dentro da cabeça dele que nunca existiu. E então veio a parte que eu não esperava. Fernanda, ao perceber que a polícia e Juliano não estavam do lado dela, simplesmente fugiu, literalmente. Pegou a bolsa, saiu pela lateral da chácara e entrou no primeiro carro de aplicativo que conseguiu. Deixou Juliano ali, sozinho, sem explicações, sem olhar para trás, sem assumir nada. Foi naquele momento que ele desabou de verdade. Chorou como um menino, sentou na escadaria da varanda, segurando a cabeça entre as mãos, repetindo: "Eu estraguei tudo, mãe. Estraguei tudo. E eu, pela primeira vez em meses, respirei sem medo." A verdade, enfim, tinha aparecido. No dia seguinte ao apagão, acordei com uma clareza que há muito tempo não sentia. A chácara estava quieta, como se tivesse finalmente recuperado a própria dignidade. Caminhei pelos cômodos ainda bagunçados, recolhi copos quebrados, toalhas jogadas, garrafas abandonadas, restos físicos de uma guerra emocional que já não me cabia mais carregar sozinha. Eu sabia que, a partir daquele dia, tudo teria que ser formalizado. A humilhação deles foi pública. A minha resposta seria legal e definitiva. A primeira parada foi no escritório do advogado. Levei todas as gravações, prints, áudios, fotos, datas, horários, tudo catalogado como um dossiê. Ele me recebeu com a seriedade de quem entende que aquilo não era só um problema familiar. Era crime. Vera, agora não é mais discussão doméstica. Ele preparou a abertura do processo formal por invasão, uso indevido da propriedade, danos materiais e risco à integridade. Havia base para tudo. E cada detalhe que eu tinha guardado se transformou em munição jurídica. Pela primeira vez, eu sentia que estava me defendendo com a força que sempre mereci. Depois, fiz algo que nunca imaginei fazer como mãe. Atualizei meu testamento. Não foi impulso, foi consequência.
Juliano tinha me ferido de uma forma que ultrapassava a mágoa. Ele colocou minha integridade em risco, se aliou a alguém que queria me destruir emocionalmente e ainda permitiu que invadissem minha casa como se fosse terra de ninguém. A lei é clara sobre isso. Filho que atenta contra a dignidade ou a vida do ascendente pode ser deserdado por indignidade. Não precisei explicar muito para o tabelião. As provas falavam por mim. Enquanto assinava os papéis, minhas mãos não tremiam. Não havia culpa, nem raiva, nem remorso. Havia firmeza. A mesma firmeza que Valdir tinha quando dizia que a gente precisava proteger o que é nosso. Eu não estava punindo Juliano. Estava deixando registrado que traições têm consequências, que amor não é desculpa para abuso, que sangue não justifica desrespeito. Ali, naquele documento frio e oficial, eu devolvia a mim mesma a autoridade que tentaram arrancar de mim. À tarde, voltei para a chácara com uma sensação estranha de renascimento. Olhei para as árvores que plantei com Valdir, para a varanda onde tantas histórias foram contadas, para a casa que me viu crescer, sofrer e recomeçar. E ali, sob aquele céu que parecia mais limpo do que nunca, entendi que proteger aquilo não era apego. Era honra, era memória, era legado. Era tudo o que eu jamais permitiria que mãos gananciosas destruíssem. Quando Juliano soube das medidas, veio até mim com os olhos marejados e a voz embargada. Mãe, você vai mesmo me deserdar? Eu respirei fundo. Juliano, eu não tirei nada de você. Você é quem abriu mão quando escolheu me ferir. Ele chorou novamente, mas desta vez não havia desespero. Havia compreensão. Porque a verdade é que naquele momento a virada jurídica não era sobre destruir nosso vínculo. Era sobre reconstruí-lo em bases reais. E isso só seria possível se ele entendesse que confiança, assim como terra, precisa ser cuidada para não morrer. Nos dias que seguiram após a explosão da verdade, Juliano parecia um homem caminhando entre escombros. Ele vinha até a chácara todos os dias, mas não entrava. Ficava parado no portão, olhando para dentro como se não tivesse permissão de cruzar uma fronteira que ele mesmo ajudou a destruir. Às vezes, me chamava. Outras, simplesmente ficava ali, em silêncio, esperando algo que ele nem sabia nomear. Era como se a ficha estivesse caindo aos poucos, desmoronando a cada lembrança do que tinha permitido acontecer. Ele começou a confessar mais coisas, como quem esvazia uma mala pesada demais para continuar carregando. Disse que encontrou mensagens antigas de Fernanda falando mal de mim, distorcendo situações, exagerando comportamentos, construindo versões de mim que nunca existiram. Disse que ela plantava ideias, alimentava inseguranças e inflamava cada pequena divergência entre nós. E quando ele me contou que ela chegou a sugerir vender partes da chácara para equilibrar as contas, percebi o tamanho da manipulação que o envolveu. Mas o pior golpe veio quando Juliano descobriu que, além de manipular, Fernanda também traía. Ele encontrou conversas com outro homem, encontros marcados, fotos enviadas. Vi no rosto dele o choque, a dor crua, a humilhação que ele tanto negou quando eu tentava alertá-lo. Era irônico e trágico ao mesmo tempo. Ele só acreditou no que eu dizia quando viu escrito com os próprios olhos. E ali, diante daquela verdade dura, todo o castelo de areia que ele construiu ao lado dela desmoronou sem deixar rastro. Os dias seguintes foram um misto de desespero e ressaca emocional. Juliano perdeu peso, perdeu o brilho no olhar, perdeu a postura que sempre tentou manter para parecer forte. Chorava no portão, chorava no carro, chorava quando me pedia perdão. Mãe, eu fui um idiota. Eu deixei ela me virar contra você. Eu destruí o que a gente tinha. Era doloroso ouvir, não por vingança, mas porque aquilo vinha de alguém que eu sempre amei. Ver meu filho quebrado daquele jeito me fez lembrar do menino que corria pela chácara segurando uma pipa improvisada, rindo como se o mundo fosse simples. Agora, aquele menino estava ali, fragmentado. Foi nesse colapso que Juliano buscou ajuda. Começou terapia, passou a frequentar reuniões de apoio emocional
e se afastou de todas as influências que vinham do círculo de Fernanda. Ele também se voluntariou para trabalhar em uma instituição que atende famílias fragilizadas, talvez na tentativa de entender de dentro o que é machucar e ser machucado. A transformação era lenta, mas real. Pela primeira vez, ele estava tentando reconstruir não para agradar alguém, mas para se encarar no espelho. Eu observei tudo à distância, com cautela. O sofrimento dele não apagava o que tinha feito. Não corrigia a traição, não desfazia os danos, não limpava as marcas. Mas mostrava que, pela primeira vez, ele estava enxergando a própria responsabilidade. Juliano finalmente estava lidando com as consequências das escolhas que fez. E enquanto ele tentava se encontrar entre as ruínas, eu sabia que ainda havia um passo difícil pela frente. O perdão não seria um presente, seria um processo. E esse processo estava apenas começando. O processo do perdão não começou com um abraço, nem com um pedido bonito, nem com uma conversa profunda. Começou com silêncio. Um silêncio duro, necessário, que colocava Juliano diante da própria consciência. Eu não abri o portão para ele nos primeiros dias. Não por vingança, mas por respeito próprio. Eu precisava que ele entendesse que feridas assim não se fecham com desculpas rápidas. Elas precisam de tempo, de reflexão, de cicatrização. E pela primeira vez, ele não reclamou, só aceitou. Juliano começou a me mandar mensagens breves, simples, quase desajeitadas. Cheguei bem. Pensei em você hoje. Se precisar de algo, estou aqui. Não eram tentativas de manipulação, eram tentativas de presença. Ele estava reaprendendo a se comunicar comigo sem intermediários, sem a sombra da Fernanda soprar na mente dele. E cada mensagem, apesar de pequena, era um passo. Um passo tímido, mas honesto, em direção a algo que eu ainda não sabia se conseguiríamos reconstruir. Com o tempo, ele passou a deixar pequenas coisas no portão. Frutas do sítio de um amigo, um arranjo simples, uma carta escrita à mão. Em uma delas, ele confessou que não dormia direito desde que a verdade veio à tona. Disse que revivia cada frase dita no grupo secreto, cada invasão que permitiu, cada momento em que me tratou como se eu fosse um peso e não uma mãe. Era doloroso ler, mas também era necessário. Não por mim, por ele. Ele finalmente estava enxergando quem tinha se tornado. Eu, por outro lado, também precisava encarar meu próprio lado. Não o lado que falhou, porque eu não falhei, mas o lado que se calou por muito tempo, acreditando que amor era aceitar tudo silenciosamente. Eu entendi naquele processo que perdoar não é apagar o que aconteceu, nem normalizar o que foi feito. Perdoar é olhar para a dor sem se ajoelhar diante dela. É reconhecer que existe espaço para recomeçar, mas não para voltar ao que era antes, porque o antes tinha permitido tudo isso. Depois de semanas de silêncio e pequenos gestos, decidi permitir o primeiro reencontro. Não avisei antes. Só abri o portão no dia em que senti que meu coração não tremeria ao vê-lo. Juliano entrou devagar, como quem teme assustar a própria sombra. Cada passo era um pedido mudo de "Por favor, deixa eu tentar". E eu o deixei entrar. Não por culpa, nem por obrigação, mas porque o tempo tinha feito seu trabalho. Eu estava firme o bastante para olhar para o meu filho sem cair nas mesmas armadilhas emocionais de antes. Naquele dia, não resolvemos tudo. Não choramos juntos. Não nos abraçamos como nos filmes. Nós apenas conversamos sobre limites, sobre respeito, sobre responsabilidades. Eu deixei claro que perdão não significa esquecimento. Não significa retorno automático ao lugar que ele perdeu. Significa apenas que eu estava disposta a tentar, no meu tempo, do meu jeito. E quando ele assentiu, com lágrimas discretas nos olhos, percebi que aquela era a primeira vez, em muito tempo, que estávamos nos vendo como duas pessoas de verdade, não como mãe e filho presos em papéis distorcidos pela influência de terceiros. Eu marquei o almoço sem anunciar como algo especial. Não queria criar expectativas, nem transformar aquele momento em cerimônia emocional. Queria que fosse simples, humano,
real. Preparei comida caseira, como sempre fiz. Arroz soltinho, frango assado com ervas e a salada que Juliano sempre gostou. Enquanto cozinhava, senti uma calmaria diferente, como se estivesse arrumando a mesa não para o passado, mas para uma nova possibilidade. Uma possibilidade com limites, mas ainda assim, viva. Juliano chegou mais cedo do que eu esperava. Estava arrumado de forma simples, nada extravagante, sem aquele ar ansioso de quem quer provar alguma coisa. Ele entrou devagar, respeitando cada centímetro da casa, como se pedisse permissão silenciosa para ocupar o espaço que um dia foi tão natural para ele. Seus olhos percorreram a sala, o jardim, a varanda, e havia neles algo que eu não via há anos. Humildade. Não vergonha, não submissão. Humildade verdadeira. Sentamos à mesa sem pressa. O começo da conversa foi leve, quase tímido. Falamos sobre o clima, sobre pequenas coisas do dia, como dois desconhecidos tentando encontrar um ponto em comum. Aos poucos, ele começou a falar do processo terapêutico, das descobertas dolorosas que fez sobre si mesmo, das atitudes que agora enxergava como injustas, violentas, egoístas. E pela primeira vez, ele não falava tentando que eu o absolvesse. Ele falava para assumir responsabilidade, um passo gigantesco para alguém que sempre evitou olhar para os próprios erros. No meio da conversa, Juliano respirou fundo e finalmente disse o que mais importava. Mãe, eu não quero que você volte a confiar em mim de uma vez. Eu só quero a chance de mostrar que eu posso ser alguém melhor. Aquela frase, tão simples e tão honesta, me atingiu de um jeito inesperado. Não me trouxe lágrimas, nem alívio imediato. Trouxe clareza. Ele não queria atalhos. Ele queria caminho. E caminhos. A gente constrói aos poucos, com passos consistentes. Terminamos o almoço rindo de uma memória antiga, da vez em que Valdir tentou instalar uma churrasqueira elétrica e quase incendiou o galpão. Foi um riso tímido, mas autêntico. Não apagava nada do que aconteceu, não reconstruía milagres, mas abria uma fresta. E frestas, às vezes, são mais importantes do que portas escancaradas, porque elas permitem luz, mas também permitem limites. E era exatamente isso que eu desejava. Um relacionamento iluminado, sem nunca mais perder o controle das fronteiras. Quando ele foi embora, ficamos alguns segundos na varanda, olhando um para o outro com um entendimento silencioso. Não era um final feliz. Não era um tudo voltou ao normal. Era o início, lento, cuidadoso, consciente, de um recomeço possível. Um recomeço com marcos, com respeito, com maturidade. Ele saiu pelo portão com o semblante de alguém que sabe que tem um longo caminho pela frente. E eu fiquei ali, observando, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava recomeçando sozinha. Depois daquele almoço e de tudo que vivi nos meses anteriores, comecei a olhar para a chácara com olhos diferentes. Não como um território ameaçado, nem como a fortaleza que eu precisava defender o tempo todo, mas como uma testemunha silenciosa da mulher que eu me tornei. Cada árvore, cada pedra no caminho, cada canto da casa parecia guardar fragmentos de uma história que, apesar de dolorosa, me conduziu a um lugar de força que eu não imaginava possuir. A chácara já não era só um lar, era uma extensão da minha dignidade. Passei a caminhar pelo terreno todas as manhãs, observando detalhes que antes me escapavam. O jeito como a luz atravessava os galhos, o barulho suave da água no tanque, até o vento parecia carregar outro significado. Em vez de sentir medo de perder tudo aquilo, eu senti orgulho. Porque percebi que a verdadeira ameaça nunca foi Fernanda, nem as festas, nem as invasões. A verdadeira ameaça era eu ter esquecido do meu próprio valor no meio do caos. E recuperar esse valor foi a vitória que fez tudo valer a pena. Juliano continuou tentando, aos poucos, reconstruir a relação, não com grandes gestos, mas com atitudes reais. Respeito, presença equilibrada, limites claros. Eu também fui aprendendo a responder de forma diferente, não mais a partir da dor, mas da consciência. A ferida ainda existia, claro, mas já não sangrava. E quando o passado deixava de ser uma sombra para se tornar um professor, tudo ganhava outra cor. É estranho,
mas às vezes a gente só descobre a própria força quando é forçado a usá-la. Entendi também que amor não é ausência de limites. Amor é justamente aquilo que floresce quando os limites existem. Amar meu filho não significa permitir que ele me desrespeite. Amar minha história não significa aceitá-la sendo reescrita por terceiros. Amar a mim mesma não significa endurecer. Significa proteger. Proteger o que construí, proteger o que sou, proteger o que eu mereço. E quando essa compreensão finalmente se instalou, algo dentro de mim se alinhou como nunca antes. A chácara hoje continua sendo esse símbolo. Não apenas da vida que Valdir e eu construímos, mas da mulher que eu precisei reaprender a ser. Uma mulher que sabe quando acolher e quando fechar a porta, que sabe quando perdoar e quando se afastar, que entende que a luz própria incomoda quem nunca teve coragem de acender a sua. E, acima de tudo, uma mulher que compreendeu que dignidade não é negociável, nem mesmo para quem a gente ama. Se eu pudesse resumir tudo em uma única lição, seria esta: ninguém tem o direito de diminuir o brilho que você construiu com suor, memória e história. Nem família, nem parceiro, nem ninguém. E quando você finalmente se posiciona, o mundo inteiro entende que as suas raízes não são frágeis, são firmes, profundas e inabaláveis. No fim, descobri que não era sobre a chácara, era sobre mim, sobre recuperar meu lugar, minha voz, meu valor. E isso ninguém nunca mais tira de mim. Quando olho para tudo o que vivi, as festas escondidas, a manipulação, a invasão do meu próprio lar, o colapso do meu filho e o longo processo de reconstrução, percebo que essa história nunca foi apenas sobre uma chácara. Foi sobre fronteiras emocionais que eu demorei a enxergar, sobre o perigo de silenciar a própria dor para evitar conflitos, e principalmente sobre a coragem necessária para colocar limites, mesmo quando isso significa enfrentar quem a gente mais ama. A verdade é que aquela noite do apagão não foi o fim de nada. Foi o começo. O começo da minha retomada de voz, de dignidade e de propósito. A chácara continuou sendo o coração da minha história. Mas pela primeira vez, eu estava cuidando desse coração com a firmeza que ele sempre mereceu. E no processo, descobri algo que talvez você também precise ouvir. Ninguém tem o direito de decidir por você quem você é dentro da sua própria vida. Juliano mudou. Eu mudei. Nossa relação mudou. Mas não porque esquecemos o que aconteceu, e sim porque enfrentamos o que aconteceu. Porque entendemos que recomeços verdadeiros só existem quando a verdade é colocada na mesa sem medo, sem fantasias, sem desculpas. E se essa história te toca de alguma forma, talvez seja porque você também já foi apagado, silenciado ou diminuído por alguém que deveria te proteger. Por isso, eu te deixo com essa reflexão. Quantas vezes você permitiu que alguém ocupasse o espaço que deveria ser seu? E quando será o momento de pegar esse espaço de volta? Se essa história fez sentido para você, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações para acompanhar mais relatos emocionantes como este. Sua presença aqui faz toda a diferença, e eu te espero no próximo capítulo da nossa jornada. Obrigado por acompanhar essa história até o fim. Se você se conectou com essa jornada de força, limites e renascimento, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum dos próximos relatos que preparamos com tanto cuidado. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, sua história, sua voz, seu valor. Sempre.